chega depois da bomba atômica, homem na Lua, os computadores, internet, artificial intelligence, inteligência artificial. São todos paradigmas. Dentro desses exemplos muito básicos, tem centenas de milhares de eventos. Esses são os paradigmas. Esses eventos definem, se observamos os eventos acontecerem, definem uma curva em relação ao tempo. Ou seja, o progresso humano não segue uma linha reta. Ou seja, que cada unidade de tempo futuro não tem o mesmo impacto em termos de progresso humano. O progresso, de fato, segue um andamento exponencial, uma curva. Por quê? Porque o progresso, isso por quê? Porque o progresso, de fato, segue uma lei fundamental da natureza, que se chama Lei dos Retornos Acelerados. É uma lei fundamental da natureza que opera no universo desde a origem da humanidade. Não, desde a origem do universo. Esta lei é a mesma lei entra na categoria das leis similares a, por exemplo, a lei da gravidade, que está operando nesse universo muitos antes de Isaac Newton descobri-la. É a mesma lei, por exemplo, do espaço-tempo, do relativismo do espaço-tempo, que opera no universo muitos antes de Albert Einstein teorizar a propósito dessa lei. Você entendeu, Renato? Então, por que essa lei? Muitas poucas pessoas conhecem essa lei. Todo mundo conhece a lei da gravidade, mas muitos poucos, relativamente poucas pessoas, conhecem a lei do retorno acelerados. Por quê? Porque, de fato, essa lei é um descobrimento recente. É um descobrimento que foi que hoje em dia está muito assimilado à lei do Moore. A lei do Moore. Moore é Gordon Moore, o fundador da Intel, que foi o primeiro em observar que a potência de cálculo dos ordenadores se multiplicava 2 vezes, duplicava cada 18 meses. Você escutou falar da lei do Moore, não? Esse que a capacidade de cálculo dos ordenadores desde a origem dos computadores, antes de ser microprocessores, duplicava a cada 18 meses. E essa lei está funcionando ainda hoje em dia. Cada 18 meses temos computadores que por espaço ocupado, centímetros quadrados de microchip, tem uma capacidade dupla de cálculo. Esse mundo digital é um mundo que agora funciona com a exponencialidade. As pessoas entenderam isso quando, por exemplo, analisam o andamento dos números de usuários de internet. Dos primeiros anos da internet, parecia que todo o andamento fosse linear, e depois, com os anos 2000, explodiu. E fez assim, a curva empinou. E isso também aconteceu com outras empresas muito famosas, como, por exemplo, o Instagram, que para chegar a 100 milhões de usuários levou 2 anos e meio. Instagram, TikTok, 9 meses. ChatGPT, 2 meses. O que está acontecendo no mundo digital? No mundo digital está acontecendo exatamente o que está acontecendo no mundo real. Ou seja, a lei dos retornos acelerados está funcionando desde sempre. Mas por que o homem não percebeu essa lei antes? Porque os eventos significativos na história passada ocorriam em tempos muito dilatados. Então, uma geração de homens não podia apreciar um câmbio radical. Você entende isso? Entre a descoberta do fogo à roda, passam 1 milhão de anos.
Então, muitas gerações morreram sem entender que tinha um progresso estando operando. Tudo esses eventos começaram a acontecer sempre em tempos mais reduzidos, mais rápidos. Até quando, com a primeira Revolução Industrial, 1750, a primeira Revolução Industrial, a humanidade realizou que a tecnologia era um evento que estava acelerando, porque eles viam o trem a vapor, a indústria têxtil, as primeiras centrais elétricas. Você entende o que estou dizendo? E nesse momento a tecnologia começou a acelerar, e acelerando com a segunda revolução industrial foi ainda mais evidente, com a terceira ainda mais evidente. Hoje em dia, uma pessoa que tem 80 anos, nascida nos 1943, um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, está viva hoje. Tem muitas pessoas que têm 80 anos. Esse indivíduo, seja mulher, seja homem, vamos ver quando nasceu. Nasceu que a bomba atômica não existia. Não existia. O homem não foi na Lua. Não tinha televisão. Não existia a televisão, existia a rádio. E não existia, ainda não existia a aviação. Os grandes aviões civis não existiam. Existiam os aviões de guerra, as caças. Vamos ver o que ele assistiu na vida dele. Assistiu tudo. Assistiu computadores, a internet, a inteligência artificial, a genética. Tudo isso aconteceu na vida dele. Então, o indivíduo, nesse momento, está assistindo eventos que são incrivelmente rápidos. E as pessoas de agora, que vivem nesse momento, o que vão esperar do futuro? Que vão esperar que o futuro seja exatamente igual que o passado? Não, porque a tecnologia está acelerando. Mas nesse momento específico, a taxa de evolução da tecnologia é muito rápida. Ou seja, os próximos 10 anos vão ter um impacto tecnológico equivalente a 1000 anos do passado. Os próximos 10. Os próximos 15, ou seja, 5 mais de 10, vão ter, os próximos 15, um impacto de 10.000 anos equivalentes. Os próximos 20 vão ter um impacto em termos de evolução humana de milhões de anos. Você entende o que estamos fazendo? Olha, eu até tenho aqui duas perguntas curiosas. Eu vou só pedir para quem estiver acompanhando aqui, tiver a chance de assistir ao vivo, só uma transição de tela, Mar, bem rapidinho. São duas perguntas que vão super